Muito bem, o Além da Notícia de hoje está falando sobre um projeto inovador aqui no Distrito Federal e que é já uma proposta para escolas do Brasil. E está falando justamente sobre como lidar com o jovem infrator e como impedir que o jovem se torne infrator a partir já da escola, dentro da escola, ensinando isso na escola. E eu estou aqui com vocês, uma professora que já recebeu o projeto em sua escola e eu estou aqui com 2 funcionários públicos da Secretaria de Justiça do DF que têm também liberdade e autorização da Secretaria para realizar esse trabalho nas escolas do Distrito Federal. Pois bem, neste último bloco aqui a gente tem uma porção de perguntas de pessoas que estão aí e a gente tem uma conclusão ainda a ser feita aqui, não é, Rogers? Pode falar. A gente gosta de colocar bem ilustrativo. O que a gente chama de plano A? Essa apresentação vocês fazem nas salas de aula quando vão? Esse slide, essa lâmina, a gente trabalha nas escolas e mostra para ele que o que é o plano A. A gente coloca família. Família, a proteção da família é tudo. Né? No momento mais diverso, quem vai estar do seu lado é a família. E a gente mostra o plano B, mostra né, um presídio ali cheio de gente, você vê que não tem uma estrutura tão adequada como deveria, mas porém a gente tem que mostrar o impacto né, realmente dos caminhos percorridos. Muito bem. Olha, gente, perguntas chegando aqui. Gostaria de saber qual é a probabilidade de mudança na lei que rege o ECA no sentido de mais rigor, conforme desejado pelo presidente Jair Bolsonaro. Vocês são defensores do ECA como está, não é? O Estatuto da Criança e do Adolescente está aí, está demonstrado. Ele é pouco efetivado, como todas as leis aqui no nosso Brasil. Nós temos um compêndio né, de leis extravagantes e ela não é efetivada como deveria ser as suas disposições. Nós precisamos, sim, apresentar políticas públicas, efetivar o artigo 3º e 4º que fala das direitos e garantias fundamentais e falam também que a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela não tem o seu dever, ela tem o seu dever, como a categoria né, dos adultos, como a categoria de outras pessoas referente ao que eu tenho que fazer. As relações né, de respeitabilidade, as normas de convivência, a ética e etc., ela é feita exclusivamente pelo instrumento chamado educação, tanto quanto da parte familiar, tanto quanto da parte da escola. Essa participação ela tem que ser conjunta, tanto do Estado, da sociedade e da própria escola referente a isso e principalmente a participação da família. A família, ela pouco está ali na escola quando ela é chamada para alguma reunião, alguma situação para conversar referente ao jovem, referente às normas de convivência, referente a outras situações peculiares no ambiente escolar. A família tem que participar, a família tem que fazer a sua proteção integral, ela tem que efetivar. E isso tem que ser feito, a palestra do conduta, tanto ela é finalística para o aluno, tanto quanto também para os pais e as famílias, porque a gente fala dessa peculiaridade, dessa especialidade. Isto é, o conduta, o trabalho que vocês fazem é justamente para impedir que o jovem se torne infrator. Isso. Vocês agem na raiz da questão. Exatamente. A gente está querendo realmente tirar o adolescente já dos passos, digamos assim, os primeiros passos da criminalidade. A gente quer aliciar com o projeto, né, com as ações, com política pública, que na realidade Vocês querem agir antes do mal chegar a esses jovens, né? Exatamente. Essa pergunta foi do Alan do Rio de Janeiro, tem um montão aqui, por isso que eu estou acelerando, tá? Fica à vontade. Perguntam também, naturalmente vão chegar todo tipo de perguntas aqui. Pergunto qual o pensamento de vocês quanto à redução da maioridade penal. Rogers. Na realidade é o seguinte, o que a gente vê, como o Valdir muito bem falou... E fala aqui para crimes hediondos. Os crimes hediondos realmente tem que ter um tratamento diferenciado, até porque eu acredito que o adolescente com 16 anos já tem a noção do que é o certo, o que é errado. Só que a gente tem um problema, pegar esse adolescente, digamos, vamos colocar uma situação fática, como você falou, 16 anos, colocar no presídio com a massa carcerária cheia de facção, eu acho que não é o caminho ideal. Eu acho que sim, a gente tem que responsabilizar, colocando 8, 9 anos, não sei, a mais, porque hoje a lei é de 6 meses até 3 anos. Por que não pegar os crimes hediondos e colocar um pouco maior, agravar um pouco maior e ficar na medida socioeducativa? Eu defendo assim, essa é a minha parte. Até porque se eu pegar, como que eu falei, misturar com a massa carcerária, em presídios que a gente vê às vezes que é depósito de ser humano, é complicado. Até porque o adolescente, quando ele entra com 16 anos lá, ele vai ser aliciado pelo crime e vira, como a linguagem dos próprios adolescentes, eles viram um robozinho. Então, realmente é complicado. A gente tem que pensar o que quer. Ou ressocializar ou punir. E aí a gente tem 2 problemas graves, que é a falta de estrutura hoje em nosso país para uma socioeducação eficaz.
uma ressocialização eficaz, inclusive para um tratamento, um preso adulto no presídio também com dignidade. E temos um outro problema ainda, que é o que vocês estão tentando ajudar a resolver, que é impedir que um adolescente, uma criança, se torne um criminoso. Aí está dois trabalhos de base importantíssimos que precisam ser feitos. Ronaldo, você tocou numa situação chamada de estrutura, são condições do trabalho. Hoje, um agente de segurança socioeducativo, com os outros servidores, o especialista, o técnico socioeducativo, ele não tem condições de trabalho, os instrumentos suficientes para fazer esse agasalhamento e essa prática que é o quê? Uma resposta para a sociedade, que é a ressocialização. Tentar com que esse jovem saia da unidade de uma forma melhor e integrativa. Porque existe todo um plano individual de atendimento dentro da unidade de internação, onde ele vai ter que cumprir metas. Lá não é um parque, lá não é um hotel. Lá existe uma exigência disciplinar, lá existe metas a ser planejadas com o adolescente, com a família, porque se a família também não participar dentro da unidade de internação, ela se recusar, for omissa, ela é responsabilizada também, prevista, né, no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, assim, o Congresso está aí, os espaços estão aí, existe uma porcentagem maior da população referente à redução da moralidade penal, precisamos debater políticas públicas, precisamos debater a prevenção primária, como conduta está aí, de uma forma para atingir as escolas, falar com esses adolescentes que têm as consequências lesivas assim, mas nós temos também que alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, referente ao que o senhor falou, referente aos atos infracionais considerados crimes hediondos, aumentar, sim, o prazo de cumprimento da medida socioeducativa, sim, tem que fazer isso. Existem vários projetos de leis, tanto a proposta de emenda constitucional da alteração da redução da moralidade penal, tanto quanto a projeto de lei infraconstitucional para alterar o prazo de cumprimento da medida socioeducativa. Mais perguntas chegando aqui para os senhores. Guilherme de Igaraci, na Paraíba, ele diz, belo projeto em favor dos adolescentes. Como está sendo a divulgação desse projeto em todo o Brasil? Como está chegando às escolas? E parabéns pelo programa. O projeto piloto aqui em Brasília, né, no DF e na redondeza aqui na RID, que a gente chama região administrativa, e a gente aceita convite sim, porém a gente está se estruturando para atender todo o Brasil. O que a gente quer realmente é mostrar que o trabalho de prevenção primária funciona sim, até porque, como a gente está conversando aqui, você vê que é oneroso, é um trabalho difícil e realmente na escola é o foco. Se a gente focar as escolas com a sensibilização, com certeza a gente não vai ter que responsabilizar o adolescente mais na frente. Muito bem. Professora, olha só, boa noite. Marcelo, do Rio de Janeiro. A criança mente para ter uma vida de prazer e essa mentira destrói uma família. Conselho que resolva o inferno está feito. Qual resposta vocês teriam? Estou sentindo isso na pele. Estava pedindo um conselho que resolva isso. Sim. O maior problema que nós temos com nossas crianças e adolescentes são, infelizmente, família permissiva. A ausência, muitas vezes os pais querem compensar a ausência com permissão, né? Então, pai, posso fazer isso? Pode. Você pode, dá tudo, mas o essencial que é o momento em família, que é uma conversa olho no olho, que é dizer não. Os nossos adolescentes, eles precisam entender o que é o não e que o não é necessário. Então, faz com que esses adolescentes não entendam que precisa seguir regras e que ele nem sempre vai ouvir sim o tempo todo. Quando ele não escuta esse não dentro de casa, ele sofre lá fora, porque ele vai ouvir não. Ele vai ouvir não da sociedade, ele vai ouvir não porque ele precisa seguir regras, porque a nossa sociedade é regida por regras e são necessárias para uma boa convivência social. E se essa base familiar não for muito bem fundamentada em regras, em fundamentos éticos e morais, realmente o adolescente ele vai ser criado sem limite. E ele vai tentar levar isso para dentro de casa também. Olha, vou acelerando aqui, hein? Hoje, aqui em Eunápolis, na Bahia, houve na Escola Municipal Antônio Batista um ato de vandalismo. Vejo isso como falta de punição por parte das autoridades. Quebraram cadeiras na frente dos professores. Os professores, a única saída que tiveram foi sair correndo. Isso aqui vocês enfrentam. É o que vocês encontram. Você vê que, infelizmente, quando eu estudei, né, no colégio público, sempre estudei em colégio público, e eu tinha o respeito pelo professor, porque o professor é um mestre. Você vê que no Japão,
né? Os alunos nem pisam na sombra de um professor em respeito. E hoje que a gente está vendo é os valores invertidos. Essa emancipação do adolescente, ele olha para a escola como um espaço para, né, libertinagem, né, aberto a tudo. E é isso que a gente tem que resgatar. Não podemos perder os valores que a escola passa para a gente. E nessa escola virou, eu peço assim, até desculpa, lamento ver isso aí, mas é uma zona de guerra que a gente vê. A Liliana, Minas Gerais, não tem a cidade, parabéns pelo programa Boa Noite. Por favor, promovam cursos para nós professores. Precisamos aprender para apoiar. Importantíssima, é importantíssima. Estamos à disposição, a nossa Ronaldo. atualidade está chocante, etc. Estão, professor, qual é o nome dela? Professora Lilian. Lilian? É. Boa noite, viu, Lilian? Estamos à disposição a todo o Estado, né, federativo aí, a todos os Estados membros, aos municípios, que a gente está aí para ajudar da melhor forma, conversar com o professor, fazer a palestra para os alunos, entrar com essa interatividade. Lembrando, ficou faltando aqui a terceira situação, a vivência socioeducativa. Tem ali ainda? Ali está o contato de vocês primeiro, não é? O contato, só para a gente finalizar referente às palestras que é feito de uma forma interativa com a apresentação de vídeo, depois vem a produção textual, né, professora? Isso. Vem a produção textual para o jovem ter aquele seu senso crítico, o protagonismo juvenil, colocar aquilo que realmente aprendeu. E temos a vivência socioeducativa, mas isso a gente está em conversação aqui no Distrito Federal, né, com a Vara da Infância e Juventude, que é a competência para isso, para verificar como é que a gente pode fazer isso. Um exemplo, um jovem que está praticando evasão, não vem, vai um dia, vai o outro e tal, principalmente escola pública, reiterações em faltas disciplinares, Vandalismo. situação, né, como aconteceu a questão do vandalismo, né, a prática de violência contra o professor, uma autoridade ali. E aí a gente fazia uma vivência socioeducativa, levar ele a uma unidade de internação para ele verificar se ele escolher essa conduta, essa consequência vai ter, que é a privação de liberdade, possivelmente referente ao ato dele. Então é uma situação ainda jurídica, que está sendo debatido, discutido, se é possível de ser realizado. Se é possível, Trabalho de rede. juntamente com a promotoria, para fazer esse trabalho de rede. Olha aqui, ó. Esse projeto tem que passar para todas as escolas públicas do Guará. Acho que é Guará, deve ser Distrito Federal. Boa noite, queria parabenizar a temática da noite. E mande aí um abraço para a professora Ana Paula, sou professora da escola dela, Wendel. Wendel. Boa noite. Um abraço, Wendel. É muito bom saber que esse trabalho é realizado por pessoas que se preocupam com as nossas crianças e adolescentes. Parabéns pelo trabalho. Quem mais está chegando aqui? Muita gente. Que projeto lindo. Por gentileza, eu gostaria de parabenizar os entrevistados de hoje e saber qual a previsão desse projeto expandir-se para as demais escolas. Elizabeth de Santos. Elizabeth Santos, no Rio de Janeiro. Essa é a realidade, é nosso desejo aplicar, né, em todas as escolas do Brasil, passar toda a nossa vivência. A gente está mostrando aqui o contato de vocês, olha, enquanto você está falando aí, Roger. Quem tiver interesse pode nos conectar, fazer o convite, até porque esse é o projeto para a gente virar ação de Estado. Isso que a gente deseja é que esse projeto saia de Brasília e ganhe o Brasil. Muito bem, olha, sou conselheiro tutelar, é um trabalho muito árduo esse, pois nos deparamos com muitas situações em que nossos meninos e meninas sofrem. Hoje sou professora, mas continuo dizendo aos meus alunos que eles têm direitos e, acima de tudo, deveres. Meu nome é Ana Luzia Pinheiro. Muito obrigado, Ana. Olha, muitas participações aqui, muitos cumprimentos a vocês pelo trabalho que fazem. Eu quero agradecê-los. Não dá para a gente abordar tudo num só programa, mas já quero agradecê-los. Roger, uma última palavra sobre tudo isso que vocês fazem. Eu agradeço a participação e, veja, uma dica que eu dou para vocês. A educação é a base de tudo, até porque o logotipo do projeto é uma pessoa andando numa rua, e essa rua, o único caminho é a educação. A educação transforma, você não depende de ninguém, a não ser de você mesmo. 2 palmos é o tamanho da cadeira, é sentar, focar, e você vai chegar lá. Muito bem. Ronaldo. Nome difícil. Valdigner. Valdigner. Obrigado aí, obrigado pelo convite, a senhora Darlene, toda a equipe aqui da TV Canção Nova. Foi uma satisfação participar, colaborar. O Projeto Conduta está aí, o contato, o senhor pode colocar. Quero só falar a questão do telefone 61, tá, pessoal? 61 61 98601
14h45, pode entrar em contato conosco, a gente vai falar toda a situação procedimental referente, né, à nossa participação em outro estado. Quero mandar um abraço aqui, em especial, ao subsecretário do Sistema Associativo, o Demontier. Muito obrigado aí, Demontier, né, teve essa participação com a gente, essa autorização para a gente também estar aqui presente, juntamente aí com o Ronaldo, com a Ana Paula, com o Rogers. E a educação é um instrumento, né, de evolução, de transformação. E eu só dou aqui um recado para o pai. Pai, mãe, tio, toda a família, sejam vigilantes com seus adolescentes. Situação de limites, dê amor, afeto e vivencie as práticas boas das relações harmoniosas dentro de casa, converse com os professores e seja bastante vigilante. Não deixe de assumir sua autoridade, não é isso? Exatamente. Professora? Muito obrigada, né? Realmente foi um prazer estar aqui essa noite. E eu, como professora, acredito que a educação é o caminho, é a base de tudo, né? E por acreditar, estou aí há 17 anos trabalhando com jovens, sou encantada por essa fase. Os nossos adolescentes, eles precisam de limite. Limite significa amor. Quando nós não amamos, a gente é indiferente, né? Então, pais, a dica que eu dou, amem seus filhos, dê limite aos seus filhos. Conversem com seus filhos, olho no olho, porque essa é a melhor forma de prevenir o plano B que nós não queremos para os nossos jovens. Obrigado. Agradeço. Essa conversa olho no olho com os filhos, tenho certeza que muita gente não tem. E realmente ela cura e ela salva, não é? Olha, obrigado. E obrigado a você que esteve conosco até agora também. Se Deus quiser, na próxima semana voltaremos com um novo programa e este pode ser revisto no nosso canal no YouTube e nos nossos canais nas redes sociais. Até quinta-feira, se Deus quiser, com um novo Além da Notícia.